Bom, muitas vezes nós pensamos que para atuar é tranquilo, né? Só o ator chegar lá e ficar falando um monte de coisa, mas não é bem assim. E às vezes as atuações causam consequências sérias, né? Inclusive depois que acaba o personagem. Fica até o final do vídeo porque eu trouxe umas curiosidades bem legais aqui e eu fiquei, chocado com algumas coisas, sério. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um episódio do Universo Invasão. E é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar essa curiosidade com vocês. Algumas eu já conhecia desde criança, desde adolescente, na verdade, mas fica até o final do vídeo, ok? E você também pode deixar algumas dessas curiosidades aí, que são o quê? Personagens que não conseguiram sair dos papéis depois que acabaram os trabalhos, inclusive eles ficaram meio atormentados, alguns tiveram que fazer terapia, entre várias outras coisas. Então se você conhece algum caso, deixa aí nos comentários, mas assista o vídeo também, de repente eu vou comentar algum que você vai comentar também, ok? Mas é muito importante que antes de começar esse vídeo, larga a mão no like. Então caceta a mão no like, como eu digo lá no Invasão, né? Então é muito importante o seu like, é muito importante também que você se inscreva no canal, pois eu estou aqui alguns dias da semana para conversar com vocês e na próxima sexta tem mais um convidado aqui e, o episódio de sexta, estará muito legal, é sério. Surpresa, beleza? Bom, vamos lá. Bom, o que acontece é que muitas vezes os personagens, eles ficam nas pessoas, né? Então o ator vai lá, faz um papel, dependendo do tipo de papel que ele fez, ele continua atormentado por esse papel por algum tempo. E o primeiro caso que eu vou citar aqui é o Bill Skarsgård, né, da família Skarsgård. E ele fez o Palhaço It nas telonas, né? Ele interpretou o Palhaço It, inclusive muito bem, sério, a atuação dele é medonha, porque você consegue reconhecer a fisionomia do ator no palhaço, o sorriso, os olhos, né? Aqueles olhos penetrantes, até um pouquinho de estrabismo que ele tem, você consegue reconhecer o ator no palhaço e realmente é uma atuação muito boa. Pode ser que você não goste do filme, tem gente que não gosta, que acha meio idiota o filme, mas que a atuação dele é sensacional, é sensacional. O que aconteceu foi que depois que ele terminou todo o trabalho que ele tinha com o Palhaço It, ele não conseguia esquecer do palhaço. Então ele ia nos programas de TV, ele dava risada igual, às vezes involuntariamente, ele dava a mesma risada. Ele diz que sonhava muito com o palhaço, em alguns momentos os dois juntos no sonho, fazendo coisas, aventuras, entre várias outras coisas. Ele inclusive tinha medo desses sonhos, né? Ele misturou um pouco ali em alguns momentos no subconsciente mesmo dele, né? O personagem com o ator, que é uma coisa que costuma muito acontecer com os papéis. Depois ele, logicamente, acabou se livrando disso. Mas até hoje, quando eu vejo coisas do Bill, série ou filme, eu vejo a fisionomia do Palhaço It, cara. É incrível como esse papel marcou ele, mas ele não ficou ali, né, só naquele papel. Na verdade, ele já é um ator conhecido na nova geração, um ator muito bom, que eu gosto muito. E é muito interessante essa curiosidade dele ter sonhado com o palhaço e fazer entrevista, enfim. Os trejeitos do palhaço, né, do Palhaço It, bem bizarro. Bom, o próximo caso, esse eu já conhecia desde adolescente, já ouvi falar muito, inclusive tem umas histórias engraçadas em relação a isso, que é o Val Kilmer quando ele fez o The Doors, quando ele fez o Jim Morrison no filme The Doors. O Val Kilmer, ele ficou igual ao Jim Morrison. Ele ficou igualzinho. Olha na tela para você comparar. E ele fez um estudo de personagem. Na verdade, existe uma técnica que é muito perigosa, inclusive, que se chama o método. Então, o que significa isso? Muito mais do que principalmente quando a pessoa vai atuar, vai interpretar alguém, alguma personalidade, né? Ele fica estudando muito aquelas pessoas. O Val Kilmer, ele aprendeu de cantar mais de 50 músicas do The Doors. Ele ficou com a voz parecida com a do Jim Morrison. Ele pegou o jeito do Jim Morrison. Inclusive, tem o documentário Val na Amazon Prime Video, que ele fala um pouco sobre essa época, né? Que ele fez o papel do Jim Morrison. E ali tem gravações da época, que ele é um cara que gosta de filmar muito, ele sempre gostou de se filmar muito. E mostra ele na casa dele. Ele ficava falando igual o Jim Morrison com a esposa dele não aguentava mais, ele ficava ali, né, com aquele jeito do Jim Morrison, sendo que não precisava. Ele virou o Jim Morrison. E depois que acabaram as gravações, ele teve que fazer um tratamento com terapeutas para deixar o Jim Morrison para trás, porque ele estava vivendo como Jim Morrison, ele virou Jim Morrison mesmo depois que acabou o papel. E tem uma curiosidade muito interessante, rapidinho, que na época tinham pessoas que iam tatuar a cara do Jim Morrison e acabavam tatuando a cara do Val Kilmer, mano. Muito engraçado isso, né? Pensou, você descobrir que tatuou o Val Kilmer, tudo bem tatuar o Val Kilmer, mas você não queria tatuar o Val Kilmer, você queria tatuar o Jim Morrison. Então a aparência era tão semelhante, eles eram tão semelhantes que as pessoas pegavam revistas com a cara do Val Kilmer, levavam no tatuador pensando que era o Jim Morrison e depois
eu tatuei o Val Kilmer, não o Jim Morrison. Interessante. O próximo caso é um caso bem curioso também, que é o Jim Carrey, que ele interpretou Andy Kaufman, né, que foi um humorista também. Eu não conheço, tá bom? É o mundo de Andy Kaufman, na verdade. E o Jim Carrey, ele ficou tão, mas tão igual, que nos sets de gravação, o diretor, eles chegaram a brigar muitas vezes nos sets de gravação, porque o Jim Carrey ele estava insuportável. Ele respondia como o Andy Kaufman, ele se comportava como o Andy Kaufman, ele atuou, né, nesse papel, o Andy Kaufman, inclusive o alter ego também do Andy Kaufman. Então, assim, foi muito complicado para quem convivia com ele. As pessoas, assim, eu já vi um documentário sobre isso, inclusive. Ele simplesmente não falava mais como ele. Ele virou o Andy Kaufman também nos sets de gravação, assim como aconteceu com o Val Kilmer no Jim Morrison. E, isso deve ser muito irritante, né? Então ele ia falar, o diretor chamava o Jim Carrey para conversar alguma coisa sobre o papel, e ele respondia como o Andy, né? E falava assim, eu vou mandar o recado pro Jim Carrey, depois eu venho te responder o que ele falou. O cara fala, para! Seja você, ele, eu quem? Ele, se você achar o documentário para assistir, eu não sei agora onde encontrar, mas depois a gente só dá um Google aí para o pessoal que aparece, assistam que vocês vão se surpreender. E é um caso muito bizarro, né, sobre o Jim Carrey ali, que é um ótimo ator, na verdade. O próximo caso é um caso que se misturam com vários casos, é o caso do Coringa. E o Coringa, ele acabou sendo visto como um papel amaldiçoado, né? Porque nós tivemos ali nas telonas mesmo, o primeiro Coringa foi o do Jack Nicholson, né? Na tela de cinema, de 1989. E o Jack Nicholson que interpretou um Coringa que muitas pessoas acham que ele é o verdadeiro Coringa. Ele interpretou um Coringa mais caricato, né? Mas um Coringa gangster, perigoso, que andava armado, com aquela pegada de gangster mesmo, e ele fez o Coringa majestosamente. Eu adoro o Coringa do Jack Nicholson, e ele fez ali de uma forma muito insana, né? E o Jack Nicholson também, ele ficou um pouco preso no papel, mesmo depois que acabaram as gravações, assim como aconteceu com o Bill lá, né, no It, ele sorria como o Coringa, ele falava como o Coringa em algumas entrevistas, e ele também demorou para se livrar do papel. O Heath Ledger, ele fez em 2008 o Coringa, que muitos também consideram o Coringa mais icônico de todos, né? Que muitas pessoas falam que foi o que levou à morte dele, foi o papel do Coringa mesmo. Inclusive ele ganhou o Oscar depois de morto. O cara realmente fez um estudo de personagem, incrível. Inclusive tem o documentário dele também, né? Ele mostrando o que ele estava fazendo pro personagem, entre vários outros estudos, né, que ele fez. E aos poucos ele acabou também se sentindo mais depressivo, deprimido, acabou se viciando em medicamentos. E o que diz é que ele morreu de uma overdose de medicamentos de depressão. O que tudo leva a entender é que foi mesmo por causa do papel do Coringa, que ele ficou muito deprimido durante as gravações, depois também, ficou viciado em remédios e ele entregou um papel maravilhoso, né? O Dieter tem vários improvisos da parte dele, mas ele interpretou um lunático, né? O Coringa é um lunático, ele é o vilão mais perigoso, na minha opinião, porque ele mexe muito com o psicológico. E ali nós temos o Jared Leto, depois em 2016, só que o Jared Leto eu acho que foi um pouco forçado as coisas que ele estava fazendo, de mandar rato morto pro elenco, pra Margot Robbie, de mandar porco pro Will Smith. Eu acho que foi um pouquinho forçado, foi um pouco mídia. Mas, de toda forma, ele ficou meio doidão também. Mas eu pulo pro Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, em 2019, ele fez ali um dos melhores papéis da vida dele, na minha opinião. E interpretando o Coringa antes de ser Coringa, né? Até se tornar o Coringa, na verdade. Então, ele fez uma dieta muito pesada. Ele emagreceu demais. Ele comia maçã, banana, alface, a dieta dele era bem rigorosa, ele teve acompanhamento médico, né, enfim, não estragar a saúde dele, mas o que acontece é que o lance da dieta fez ele ficar muito mal psicologicamente, ele ficou realmente deprimido, ele ficou depois de um certo tempo também meio desestabilizado emocionalmente, inclusive ele deu depoimentos numa premiação lá que ele fala um monte de coisa, né? Ele realmente ficou bem abalado emocionalmente. Joaquin Phoenix, ele já é um cara meio diferente, né? Quem conhece assim um pouco mais da história dele já sabe que ele é um cara meio diferente, que ele realmente entra no método que é essa técnica que os atores
entram realmente no personagem, e o Joaquin Phoenix ele teve uns maus bocados ali depois do papel do Coringa, que mexeu muito com ele também. Ele inclusive estudou aquela doença do riso, né? A risada dele ficou muito icônica no filme. Ele é um ator sensacional, pessoal. E o último caso dessa lista é a da Dakota Johnson, né? Que é aquela atriz que fez os 50 Tons de Cinza, lindíssima. Uma ótima atriz, e nesse caso foi do filme Suspiria, né? Então o filme Suspiria, de 2018, que inclusive é um remake dos anos 70, eu já falei desse filme aqui no Universo Invasão, foi um filme que mexeu muito com a cabeça dela, e ela ficou muito mal depois de ver o resultado final do filme. Durante as gravações ela até que estava ok, mas depois que ela assistiu, começou a ver o resultado final do filme, ela realmente ficou muito mal, e ela teve que passar ali um bom tempo fazendo terapia para melhorar. Ela tinha também pesadelos, ela não conseguia ficar bem, ela não conseguia ficar instável emocionalmente falando, ela chorava muito, né, por causa do papel. E, pessoal, existem várias outras curiosidades nesse meio, né, do cinema. Pode deixar a sua aí, se você quiser compartilhar alguma com a gente. Quem sabe a gente faça uma segunda parte também desse vídeo. Tem um monte de vídeo aí para fazer segunda parte, né? Porque o assunto é bem legal, né, pessoal? Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Fica com a gente. Gente, um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo, que é quarta, depois sexta. E é nóis.